Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Beatriz aqui do canal Guia da Pedagogia e hoje eu trago mais um vídeo da série de Belford Roxo, né? Nesse caso, um vídeo sobre o Plano Municipal de Educação de Belford Roxo, PME de Belford Roxo, né? Válido de 2015 a 2025. Eu vou diminuir aqui meu tamanho para a gente poder começar a aula e vamos lá, para a gente poder começar, primeiro a gente vai ver sobre o PNE, né, que é o Plano Nacional de Educação. Por quê? É o que abrange toda a nação, né, todos os estados e, consequentemente, os municípios. E tem o PME, que é o próprio plano do município. Nesse caso, nós vamos ver o PME de Belford Roxo. Como que vai funcionar? Lá no site da banca IAN tem todos os PDFs do regimento escolar, da lei orgânica, do PME de Belford Roxo. É só você acessar o site e baixar o arquivo. Por quê? Só de você ler, você já estará um passo à frente de quem não leu. Né? A gente não sabe o que vai cair na prova, como serão as questões. O que nós podemos fazer nesse caso é a nossa parte, né? Então a gente pode ler e gravar o máximo que a gente puder na nossa cabecinha para poder conseguir fazer uma prova bacana, né? Lembrando que tem os critérios da prova que precisam ser cumpridos, né? E como que eu fiz? Essa primeira parte eu peguei lá do PDF da banca e joguei aqui. Para quê? Para que eu possa fazer alguns comentários, fazer as marcações. Depois eu vou mudar para o próprio PDF da banca para poder mostrar para vocês os gráficos e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. Sem mais enrolação, que eu já falei por 1 minuto e meio. Plano Nacional de Educação. Marcos legais. A Constituição Federal de 1988, aqui tá errado, tá, gente? Desculpem, eu não fiz a alteração. No seu artigo 214, instituiu a necessidade da elaboração do Plano Nacional de Educação de duração plurianual, né, ou decenal, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduzam a... Vamos lá, primeiro, erradicação do analfabetismo. Gente, quem aí já é feito já de concurso público já sabe que, enfim, já está na nossa cabeça, são sempre as mesmas coisas, né? Universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho e promoção humanística, científica e tecnológica do país. A Lei número 9.394 de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, em atendimento à Constituição Federal, em seus artigos 9 e 87, delega à União incumbência de elaborar o plano e institui a década da educação, e no seu artigo 1º dá uma visão operativa à educação. Vamos lá. O Plano Nacional de Educação foi instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Dentre suas principais atribuições está a garantia de educação de qualidade. São diretrizes do Plano Nacional de Educação. Então, gente, como eu falei, eu vou dar primeiro essa pincelada principal, né, no PNE, que também é matéria da prova, né, como eu falei. Esse é o nacional, ele tem a abrangência total. E tem o PNE, que é o próprio do município, tá? Os dois são cobrados. Vamos lá. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria da qualidade de educação, formação para o trabalho e para a cidadania com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, o PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Valorização dos profissionais da educação, né, no caso da gente. E, por último, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental, né? Como eu falei, para quem já estuda, já tem aí de cor já essa parte. Vamos lá. De acordo com o artigo 8º da Lei nº 13.005 de 2014, os entes federados deverão sancionar a lei até 25 de junho do ano de 2015. A partir daqui, gente, eu vou fazer os primeiros comentários realmente importantes e válidos, tá? Para que vocês se atentem. Então, vamos lá. Definindo o Plano Municipal de Educação. Agora estamos falando do PME de Belford Roxo. O Plano Municipal de Educação é um documento que fortalecerá o Sistema Municipal de Ensino de Belford Roxo, estabelecendo metas, ações e políticas públicas a serem implementadas nos próximos 10 anos.
no caso, a serem implementadas, né? Ó, metas, ações e políticas públicas a serem implementadas. Ou seja, vamos lá, a gente pode decorar como MAP, tá? O que o PME de Belford Roxo estabelece? Metas, ações e políticas públicas. Tendo como marcos legais a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, que é o plano decenal, que é esse de 10 em 10 anos, né, de 2015 a 2025, o Plano Nacional de Educação, PNE, e o Plano Nacional, que é a própria lei, né, da 13.005, de 25 de junho de 2014. Vamos lá. Agora sim, gente, olha só. É de suma importância, aqui a gente já tem um ponto, né, que eles já entregam pra gente. É de suma importância acrescentar que o Plano Municipal de Educação de Belford Roxo terá, enquanto premissa, o município e não apenas a rede ou o sistema municipal. Gente, isso aqui tem cara de questão que pode ser facilmente cobrada, né? Por quê? Só aí já vai pegar quem leu e quem não leu. Isso daí já tá logo no início. A pessoa que não leu nada, ela não vai ter lido nem as 4 primeiras páginas do arquivo, né, do PDF. Então, olha só, isso daí tem cara de questão. Ainda mais que eles já deixam explícito, é de suma importância acrescentar que terá enquanto premissa o município e não apenas a rede ou o sistema municipal. Isso vem naquela forma de questão que a gente já conhece da IAN, né? A União, um exemplo, o Estado e a União, isso daí são questões simples da IAN. Como que pode vir dessa forma? A rede e tal, tal, tal. O sistema municipal e tal, tal, tal. O município, né? Nosso maior objetivo será o entendimento de que ele, por ultrapassar a barreira de vários mandatos, contribua no fortalecimento da comunidade como um todo. Vamos lá. Diagnóstico do município de Belford Roxo a partir do olhar da comunidade. Metodologia do mini-censo educacional. Uma das etapas da construção deste PME foi a execução do mini-censo, que aqui tá errado, né, gente? Era para ser junto e com C, já que se fala de uma consulta populacional, né? Mas, beleza. Que foi uma consulta à comunidade escolar ocorrida durante o mês de abril, sobre alguns pontos fundamentais para o bom andamento da escola, para que pudesse ter um diagnóstico de como está a educação do município de Belford Roxo. O mini-censo contou com a participação de 72 unidades escolares, ou seja, gente, 72 unidades escolares participaram desse mini-censo, tá? Para fazer um diagnóstico mais preciso para que esse PME fosse elaborado, com uma média de 4.839 famílias visitadas. O mini-censo foi desmembrado em 2 etapas. Que etapas são essas, pessoal? Vamos lá. Primeira etapa, diagnóstico da comunidade do entorno. E segunda etapa, diagnóstico da UE, da unidade escolar, em seus aspectos administrativos, pedagógicos e de infraestrutura. Beleza? O primeiro ponto perguntado foi sobre a formação dos professores que atuam na educação básica do município. Gente, isso daí vocês vão ver que é muito importante, né? Claro que se nós estamos fazendo um concurso para sermos aí professores do município, claro que o que mais pode cair é em relação justamente à nossa docência, né? E ao que precisa para que essa docência ocorra. Os dados analisados, podem ser resumidos no gráfico abaixo, mostram que o município tem que se esforçar mais para cumprir a meta 15. A gente vai ver a meta 15. Gente, na minha opinião, o meu palpite, tá? Deixem todas as metas bem guardadas na cabeça de vocês, porque elas definitivamente podem ser cobradas, assim, demais. Eu tô falando isso também baseada, né, no caso, em outras provas, tá? Da banca IAN e de como foi cobrado. Vamos lá. Aqui eu tenho um print, né, primeiramente, falando em relação à formação do professor, que vocês podem analisar, né, como que foi feito na época do mini-censo, sem licenciatura 19%, com licenciatura 45%, com especialização, né, que é nível de pós-graduação 34% e mestrado apenas 2%. Quanto à carência de professores na rede municipal de Belford Roxo, os dados mostraram que cerca de 50% das escolas existe carência de professores. As disciplinas com maior carência são apontadas no gráfico abaixo. Então aqui, né, no caso, a gente tem as disciplinas com maior carência de professores.
Ainda sobre as carências, os dados mostraram que 50% das escolas estão precisando de inspetores de disciplina, que é um cargo de suma importância para a organização da escola e o bom andamento das suas atividades. Além deste, o cargo de supervisor escolar foi apontado como outro gargalo, pois em 30% das escolas investigadas tem carência deste profissional. Vamos lá. Gestão escolar. No que se refere à gestão escolar, o município de Belford Roxo já avançou em alguns pontos, mas ainda tem outros para desenvolver, em direção a uma gestão eficiente e democrática, né, gente? Sempre democrática. Como pode ser visto no gráfico abaixo, o gestor da escola é uma pessoa com, no mínimo, graduação, e que 50% já tem pós-graduação, mas o número de stricto sensu ainda é baixo em relação ao lato sensu, né, gente? Stricto sensu é o mestrado, tá? Então aqui vocês podem acompanhar na imagem como que funciona a formação, né? Vamos lá. Se em relação à formação do gestor o município está evoluindo, pois estão assumindo. Se em relação à formação do gestor o município está evoluindo, pois estão assumindo pessoas com formação na área da educação. A forma como estes gestores são escolhidos não é nem um pouco democrática. Segundo os dados analisados, quando em sua totalidade, os gestores são escolhidos por indicação política. Então, gente, quando os dados foram analisados, em sua totalidade, os gestores eles foram escolhidos por indicação política, tá? Mas isto pode ser explicado pelo fato do município estar mudando a sua forma de ver a educação, pois a quantidade de conselhos escolares atuantes ainda é pouca, mas o município tem investido em conjunto com o governo federal na formação de conselheiros, para que esta realidade mude. Os dados sobre a atuação do conselho escolar estão no gráfico, então aqui a gente pode ver, 35% do conselho escolar é atuante, 26% só existe no papel, 35%, né, no caso aqui ainda não constituído, né, não atuante, e 4% não informado. Agora eu vou colocar para vocês o próprio PDF da banca. Deixa eu ver se é esse daqui, peraí. Consegui achar, é porque estava em outra página. Agora eu vou colocar para vocês o próprio PDF da banca e vou falar algumas coisinhas. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro, quando você abrir o PDF, você vai bater de cara aqui com 156 páginas e você já vai logo se assustar. Mas não se preocupem. Por quê? Porque a maioria das páginas contam a história das escolas, das creches, tá? Então, olha só. Depois eu vou voltar aqui para a página 115, mas antes eu vou apresentar para vocês esse documento, tá? Aqui no início, né, nós temos a imagem de Belford Roxo e tudo mais. Conforme a gente passa, tem aquela parte que eu coloquei para vocês, né, sobre o PNE. Aqui, como eu falei, né, tem um errinho. Essa primeira parte eu coloquei aqui para vocês lá no arquivo para poder mostrar. Aqui temos o diagnóstico, os gráficos. E aí, o que acontece, Vamos lá. Essa parte aqui, o ideal, né, que no caso é em relação à estrutura física e os materiais, como é sobre algo mais assim, né, não diz especificamente nada sobre o nosso cargo que a gente vai ocupar, pode ser que não seja cobrado, mas de qualquer forma é importante que vocês leiam tudo, né? Como eu vou deixar um vídeo mais dinâmico, eu vou falar especificamente sobre as partes das metas, né, que é mais importante, assim, metas, ações e políticas públicas, né, que nós vimos ali, que é o que constitui o PME de Belford Roxo, tá? Então aqui, é importante que vocês deem uma lida, tá vendo? E a partir daqui a gente tem o que eu falei pra vocês, né? Dos aspectos geográficos, uns dados, umas fontes, tá vendo? Sobre as regiões. Aqui tem relatos de como era no início, como que... Aqui, tá vendo? Helianópolis tem as regiões e as coisas. Vocês vão poder ver aqui ao longo desse arquivo as histórias dos bairros, as primeiras creches que surgiram aqui, breve histórico da creche municipal São Judas Tadeu. Tem bastante aqui, sobre as escolas, tá vendo? Dos diferentes bairros. E aí a gente vai passando. Eu, nesse caso, vou passar diretamente para quando acaba, que é na página 115, tá? Mas lembrando que é importante dar uma lida também, tem coisa sobre atividades econômicas. E vamos lá, aqui nós chegamos à parte das metas. Situação do município de Belford Roxo em relação à meta nacional. Aqui sim, gente, vamos nos atentar principalmente a isso, tá? Vamos lá.
PME de Belford Roxo, meta número 1, educação infantil. Isso aqui, gente, as metas a gente tem que ter na ponta da língua, tá? Como eu falei, é o meu palpite de que, com certeza, terão perguntas em relação às metas, claro. Meta 1, educação infantil. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. Se é, no caso, até o final da vigência deste PNE, até 2015, tá, gente? Então, olha só, em relação à educação infantil, o que nós precisamos aí já ter em mente? Que era universalizar, né, no caso até 2016, que já passou, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Lembrando que creche, no caso, é de 0 a 3, tá? E ampliar a oferta para atender no mínimo 50%. Decorem isso, tá? Atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos, até o final da vigência deste PME. Depois, com atenção, né, observem os gráficos também, que é muito importante. Meta 2, ensino fundamental. Então, ó, meta 1, educação infantil, meta 2, ensino fundamental. E nisso a gente vai na ordem da educação básica, tá? Que a meta 3 é o ensino médio. Qual que é a meta 2 do ensino fundamental? Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos. Para poder lembrar vocês, 0 a 3, creche, não obrigatória. 4 e 5, pré-escola, obrigatória. A matrícula tem que ser feita quando a criança possui 4 anos de idade, tá? Dos 6 aos 10, são os anos iniciais, mas a gente não vai contar assim para não confundir vocês. Então, eu já vou juntar iniciais e finais, tá? Dos 6 aos 14, ensino fundamental. E dos 15 aos 17, ensino médio, tecnicamente, né? Então, vamos lá. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir, pelo menos, que 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, ou seja, que realmente concluam até os 14 anos, porque é o que a gente sabe, né, que infelizmente existe a questão da repetência, né, de ser um aluno repetente, enfim, então a gente tem que se atentar que é isso, tá, que é garantir 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, ou seja, até os 14 anos, até o último ano de vigência, ou seja, até 2025. Então, a ideia é que até 2025, 95% dos alunos concluam até os 14 anos no ensino fundamental, tá? Meta 3, ensino médio. Assim, é o que eu falei, tá na ordem, é fácil de decorar, tá? Meta 1, educação infantil. Meta 2, ensino fundamental. Meta 3, ensino médio. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência deste PNE, ou seja, até 2025, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Então, olha só, decorando valores, né? Educação infantil, 50%, ó, vou voltar aqui para vocês, ó. Educação infantil, aqui, ó, 50%, atender 50% das crianças de até 3 anos. Ensino fundamental, 95%, mas aqui já é de ter que concluir na idade certa, tá? E ensino médio, 85% de matrículas líquidas. Beleza? Vamos lá. Meta 4, inclusão. Gente, isso aqui é a cara da banca, é a cara da IAN, né? Botar sobre inclusão, sobre educação especial. Então, vamos lá. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, né? O AEE, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Gente, essa meta 4, para quem já tem a parte de educação especial da LDB de cabeça, já tem aí na ponta da língua, né? Que é justamente sobre isso, que é universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica, né, preferencialmente na rede regular de ensino,
e atendimento educacional especializado, com a garantia de sistema educacional inclusivo de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Meta 5, alfabetização infantil. Então, gente, ó, meta 1, educação infantil, meta 2, ensino fundamental, meta 3, ensino médio, meta 4, inclusão, meta 5, alfabetização infantil. O que o PME de Belfort Roxo diz, né? Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Como a gente sabe, né, de acordo com a BNCC, a alfabetização é no primeiro ano e conclui no segundo, mas no PME a gente tem uma diferença, né? Que no caso é até o terceiro ano, ou seja, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Não confundam, tá? Se falar em relação à BNCC, alfabetização primeiro e segundo ano conclui no segundo ano, mas no PME, no Plano Municipal de Educação, ela tem que ser concluída até o final do terceiro ano, tá? Meta 6, educação integral. Vamos lá, também uma meta muito importante. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas. Então, gente, 50% das escolas públicas, no mínimo, tem que oferecer a educação em tempo integral, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. O que engloba a educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Ou seja, 50% das escolas públicas precisam atender no mínimo 25% desses alunos. Meta 7. Qualidade da educação básica. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB, ó. 6 nos anos iniciais do ensino fundamental, 5,5 nos anos finais do ensino fundamental e 5,2 no ensino médio. Vamos lá, meta 8, elevação da escolaridade, diversidade. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos lá. Aqui vocês têm os gráficos. Como eu falei, é importante que vocês leiam, tá? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai até a página... Vamos ver aqui, cadê? Aqui, ó. Até a página 126. Vamos lá. Falta pouquinho. Pra quê? Porque depois eu vou trazer um vídeo com a outra parte que é importante, mas eu vou trazer em forma de questões. Então, eu já vou colocar questões do que eu estou falando agora nessa aula, e as outras partes, né, no caso do PME, que são importantes, também estarão em forma de questões, tá? Vamos lá. Alfabetização de jovens e adultos. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até o final da vigência desse PNE, erradicar o analfabetismo absoluto, ou seja, erradicar, acabar 100% com o analfabetismo e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional, tá? Vamos lá, então aqui fala, no caso, sobre a educação de jovens e adultos, a alfabetização, né? Meta 10, o EJA integrado. Vamos lá. Oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Tá, isso aqui é bem simples. Meta 11, de educação profissional. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade de oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Como eu disse, gente, eu tô dando aqui uma pincelada, tá? É importante que vocês baixem o documento e realmente leiam, porque como vocês podem ver, são 156 páginas. Vamos lá. Meta 12. Por isso que eu falei, vai ser muito mais simples em um próximo vídeo, agora que vocês já têm uma base, né? Como eu já falei do principal, que é o início da elaboração, como foi feito esse PME, e tô mostrando as metas a vocês, depois eu vou trazer um vídeo com as questões, né? E de acordo com as questões eu vou poder explicar também outras questões que fazem parte desse PME, né? Mas de uma forma aí mais
descontraída e não tão maçante, porque a gente sabe que aulas desse tipo, né, são realmente maçantes, assim, tem que ler, tem que fazer, tem que prestar atenção, senão a gente não aprende. Vamos lá. Meta 12 de educação superior, lembrando que a educação superior não faz parte da educação básica, tá? Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. A meta de número 13, qualidade da educação superior. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 35 doutores, tá? Então, aqui é em relação a mestrado e doutorado, né? Elevar a qualidade, dar mais oferta. Vamos lá, porque como a gente sabe, né? Geralmente, quem é licenciado para na pós-graduação, né? Mas a gente ainda tem o título de mestre e o título de doutor. Vamos lá. Pós-graduação, meta 14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Meta de número 15, que é aquela que nós vimos lá no início, que estava no meu PDF, ó. Garantir em regime de colaboração entre a União, isso aqui é importante, gente, porque fala sobre os profissionais da educação. Quem são os profissionais da educação? Nós que estamos fazendo o concurso. Por isso que eu falei, os outros eu vou pincelando, que foi importante eu vou falar sobre. Então vamos lá. Garantir em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, Política Nacional de Formação de Professores da Educação, de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os professores e os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Então, gente, aqui fala sobre o quê? Sobre a formação de nível superior, obtida em curso de licenciatura, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? O pessoal que tem somente o nível médio da formação de professores também, eles também podem atuar como professores, tá? Não foi calculada a situação dos entes federativos nesta meta nacional. Meta 16, formação. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste PNE e garantir a todos os profissionais de educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Gente, como eu acho que vai ser cobrado? De acordo com a meta 16 do Plano Municipal de Educação de Belford Roxo, assim, o que o PNE visa garantir, entendeu? De acordo com a meta 16 do Plano Municipal de Educação, qual é uma das garantias que o PME visa, entendeu? Aí, por exemplo, a formação continuada em sua área de atuação, aí vem uma outra questão, uma alternativa nada a ver, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Nossa, tô lendo tudo torto, gente. Tô o dia todo gravando coisa, já tô assim, já no computador. Vamos lá, lembrando que tudo que diz sobre a gente, né, sobre nós docentes, tem muita chance de cair no concurso. Meta 17, importantíssima também, sobre nós, valorização dos profissionais do magistério. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência deste PNE. Meta 18, planos de carreira. Assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais de educação básica superior pública de todos os sistemas de ensino e o plano de carreira dos profissionais de educação básica pública, tomando como referência o piso salarial nacional, definido em profissional lei federal, nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição Federal. Meta 19, gestão democrática. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação
da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Já tô lendo tudo assim. Vamos lá. E por último, a meta de número 20, né, que são 20 metas, financiamento da educação. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo o patamar de 7% do PIB do país no 5º ano de vigência desta lei e no mínimo o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Aí é o que eu falei para vocês, ó. Aqui embaixo a gente vai ter o quê? As metas e estratégias do Plano Municipal de Educação de Belford Roxo. A meta e quais são as estratégias para que essas metas sejam cumpridas. Isso aqui, gente, vai cair. Vai cair, e é por isso que eu vou trazer um vídeo sobre metas e estratégias do Plano Municipal de Educação de Belford Roxo, beleza? Onde eu vou falar especificamente sobre isso aqui, ó, tá vendo? São as metas e as estratégias. Vai ter um vídeo só sobre isso. E como eu falei, vai ter um vídeo também com as questões que vão tratar dessa parte que eu falei, que é a parte da introdução, e da parte das metas. Por isso que eu falei, assim, quando você olha o arquivo, assusta, né? Caramba, 156. Mas, gente, na verdade, são poucas coisas, né? O que nós precisamos saber? Metas e estratégias, tudo que fala em relação a nós docentes, né? Que condiz com o cargo que a gente está competindo, né? Que nós competiremos. E essas são as partes principais. Eu consegui falar tudo aí em meia hora mais ou menos, graças a Deus. O próximo vídeo será de metas e estratégias, né, como eu falei, e também o de questões. Não sei qual que vai sair primeiro, mas aguardem, assistam. Eu vou fazer da mesma forma como a Banquian costuma montar as questões, né, conforme eu falei, de acordo com a meta tal, o que é um direito, o que é um exemplo, sabe? Então é isso, pessoal, não vou me enrolar mais. Beijo, obrigada para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.